Bom dia, seres de luz, pontinhos de luz divinos na minha vida. Gratidão por mais uma quinta-feira e hoje nós vamos tomar um café. Começar o dia tomando um cafezinho. Já preparou o seu café? Já tomou café? Já agradeceu pelo seu café da manhã? Abençoado, ó, que delícia. Eu amo café. Vocês gostam de café? Eu falo, vamos para o nosso momento de café juntos, né? E assim, cada coisa na vida da gente remete a uma memória, né? Eu tomando café me faz voltar lá na minha infância. No momento que eu morava na roça, meus irmãos, meus pais. Esse cheirinho de café assim me lembra cheirinho de mato, cheirinho de roça, é muito gostoso. Sempre antes do café eu agradeço, antes de qualquer alimentação. Aconselho vocês a fazer isso porque para mim faz total diferença. Então, muito obrigado, Deus, pelo alimento diário em abundância, por nunca deixar faltar em meu lar o pão de cada dia e eu sempre ter em abundância. Gratidão, gratidão, gratidão! Ai, que delícia! Tem coisas, né, que faz a gente voltar lá no tempo. E assim é a história do café na minha vida. Mas por que eu vim tomar café também? Porque eu vou trazer um assunto lá de trás da minha vida, né? Eu tive esses dias atrás conversando com meu pai e a gente foi pro curral juntos, fomos tirar leite e no momento que eu tava lá a gente começou a bater papo, né? A conversar. Então por isso eu vim trazer café que me reflete, né? Me traz assim a memória de infância, de um momento em família. Nesse momento a gente conversava muito e eu levei uma intenção. Enquanto eu ia pro curral, no caminho com ele, e sempre, isso na minha vida é para tudo, eu consagro a Deus. Eu falo, meu momento com meu pai abençoado, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Meu encontro, se eu estou indo a um encontro com alguém, se eu estou indo a um passeio, se eu estou indo fazer algo, eu sempre medito antes, agradecendo por Deus me guiar. E interessante que nesse momento a gente começou a falar sobre fé, né, espiritualidade, e entramos no assunto também da riqueza, do dinheiro, porque eu não sabia quais eram as crenças, né? Se tinha crença, se não tinha, o que meu pai pensava a respeito disso. Foi o assunto assim que a gente mais falou e foi muito legal. A gente conversou muito. E em um dos momentos também, ele falou uma frase assim: se você quer uma boa sombra, procure uma boa árvore. E aí depois ele foi, né, falando sobre isso. Ele falou assim, tem certos lugares, certas pessoas, certos momentos que a gente tem que começar a avaliar na nossa vida, né? Se faz diferença, se nos faz evoluir, se nos faz progredir na vida, ou se nos faz andar para trás, distanciar de quem é que realmente somos e viemos aqui para ser. Ixi, e aí esse assunto rendeu, sabe? Mas aí ele fala, só sei que se você quer, minha filha, uma boa sombra, procure uma boa árvore. O que ele quis dizer com isso, né? Faça o seu APA, que eu já trouxe aqui no canal, tem um vídeo explicando sobre isso, que é o quê? O ambiente, as pessoas e o que você quer absorver para sua vida. Como está a sua vida aí hoje? Você está debaixo de uma boa sombra? De uma boa árvore? Que tem raízes fortes? Que dá bons frutos? Ou você está procurando sombra e está debaixo de uma árvore seca?
sem bons frutos? Não está te saciando? Uma coisa eu aprendi, sabe? Se você não aprender a se posicionar, as pessoas irão te posicionar onde você não gostaria de estar. Então, o conselho que eu deixo para você hoje, com essa frase do meu pai, avalie o seu ambiente, as pessoas com quem você está convivendo e o que é que você está absorvendo para a sua vida. Porque isso faz total diferença no seu crescimento, na sua felicidade, na sua evolução e na sua prosperidade. A gente não precisa se desfazer, julgar, criticar ninguém. Mas se não te faz bem, se não é uma boa sombra, você também não precisa estar debaixo dessa árvore, junto dessa árvore. Você tem livre-arbítrio para se distanciar, sem julgar, sem criticar, sem reclamar, sem guardar raiva. Só se afaste. Ou, se você tiver intimidade e a pessoa te dá liberdade da sua opinião, comece a ser uma boa árvore para plantar bons frutos, plantar sementinhas do bem, dar bons conselhos, porque às vezes é uma pessoa que você fala sobre tudo. Mas na hora de ajudar ela a despertar a consciência, de ensinar ela as coisas boas, você simplesmente não fala nada, passa um zíper na boca. Então, a boa árvore dos bons frutos quer dizer não só para você se sentar debaixo dela para ter uma boa sombra, mas para você também permitir que ela crie raízes fortes e dê bons frutos. Quantas amigas minhas hoje que falam, Camila, como é bom ter a sua amizade, como você me ensina, com quem que você aprendeu? E aí eu falo com as experiências, com as leituras, com as terapias, porque antes eu não fazia nada disso, não tinha o hábito de ler, não fazia terapia, não era uma pessoa que interagia fácil, mas a partir do momento que eu escolhi ser diferente, ser uma boa árvore, eu comecei a frutificar na minha vida e na vida de quem experienciar a vida comigo, chega até mim, porque eu escolhi ser uma pessoa boa para mim mesmo, para o próximo, independente de quem quer que seja que chegar na minha vida, e para a humanidade inteira. Esse tem sido o meu propósito diário, sabe? Fazer o bem, alertar. Às vezes chega pessoas com frases negativas, reclamando, na mesma hora eu fico imaginando, o que é que eu vou falar que pode agregar ou melhorar na vida dessa pessoa que está sendo tão negativa? Eu vou vibrar na mesma vibe? Vou começar a ser negativa igual? E uma outra coisa que eu experienciei com meu pai, que ficou gravada essa frase, né? E eu trouxe aqui para vocês porque para mim, Camila, né, eu acho que faz todo sentido. Grava isso. Se você quer uma boa sombra, procure uma boa árvore. Seja uma boa árvore. Tenha raízes fortes. O que é raízes? É saber de onde eu vim. Quem são os meus antepassados? Como eles são? Eu voltei lá no passado com meu pai. Eu fui saber sobre a minha árvore genealógica, sabe? Fui perguntar a ele sobre os meus bisavós, porque, né, com a minha avó eu tive experiência, com meu avô eu não tive experiência, ele faleceu. Então eu tive uma experiência com a minha avó paterna e foi maravilhoso. Ela é um ser muito iluminado. Era que agora ela já partiu para o outro plano, não está mais aqui. Mas o meu pai sempre falou muito, né, do meu avô, da minha avó, e eu experienciei também a minha avó. Mas os meus bisavós, eu tenho mais notícias sobre eles através da minha tia, a minha tia Madalena, que eu chamo ela de tia Meg. Ela que me relata muito sobre eles, conta muitas experiências, né? E que eu vejo que eu me identifico muito com eles também, em vários aspectos, mas com meu pai eu ainda não tinha passado essa experiência de perguntar sobre os meus bisa. E nesse momento foi incrível, ele falou muito, e muita coisa batia com o que a minha tia Madalena falava, né, falou pra mim. E eu falei assim, nossa, que legal isso, vou fazer mais disso, procurar saber mais sobre os meus antepassados. Aí perguntei ao meu pai sobre a experiência dele com eles também, e foi maravilhoso. Então assim, crie raízes profundas,
Tenha esses momentos a sós. Se às vezes você não tem os seus pais hoje presente mais na sua vida, você deve ter alguém que é uma referência para você, irmãos do seu pai, da sua mãe, né? Dos tios, ou talvez algum familiar que conviveu muito tempo com eles, porque isso é muito importante. Aí você vai começar a ver aquelas poeirinhas lá debaixo do tapete que são memórias de antepassados que a gente ainda precisa limpar. Que às vezes eu já experienciei coisas que eu falei assim, nossa, eu tenho que limpar essa memória, porque o meu pai falou sobre isso, ou a minha mãe também me contou um caso sobre isso. Então eu vejo que os meus antepassados já passaram por muito, um exemplo, né? Meus antepassados já passaram por muitos momentos difíceis, muitos momentos desafiadores. Já passaram por falta, por necessidade, sabe? E aí, o que eu faço depois da minha conversa? Eu venho para casa refletindo quais são as memórias que eu experienciei que eu preciso de limpar. Aí eu começo a limpar memórias de escassez, memórias de tristeza, já passaram por momentos muito tristes. Eu escolho hoje, né, limpar essa memória e trazer para a minha vida memórias de felicidade, de abundância, de prosperidade. E sempre, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Então, assim, o que eu quero deixar para vocês, tem um pouquinho mais da curiosidade. Se vocês já sabem sobre isso, que ótimo, parabéns. Mas se vocês ainda não sabem a fundo sobre a sua árvore genealógica, procure saber. E vai ser um assunto tão gostoso. Nossa, eu achei que eu já sabia muita coisa, mas eu ainda descobri tanta coisa. Eu agradeci por tantas memórias boas e também, né, já cheguei em casa, fiz meu Ho'oponopono limpando tantas outras memórias que eu não sabia e que eu via que era negativo, que vieram dos meus antepassados, que querendo ou não, respinga em mim e que eu já experienciei na minha vida e agora eu entendo o porquê que eu experienciei. E aí, quando eu limpei, eu senti assim um alívio, que parece que até os ombros que estavam contraídos fazem assim, ó, relaxa. Não é muito bom. Então vai em busca disso, procure saber, porque às vezes você está vivenciando momentos, memórias que nem são suas, mas que vieram de seus antepassados, que está em você e que você precisa limpar para você, ó, se libertar e ser livre, 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 feliz. Porque eu, Camila, acredito que somos o tempo inteiro lei da atração, magnetismo, memórias, que estamos o tempo inteiro reencenando contos, fatos conscientes, inconscientes, né, que trazemos para a nossa vida através de nossos antepassados, familiares, hábitos, costumes que se tornaram crenças, né? E que se a gente não parar para pensar e não fazer escolhas de limpá-los, aquilo que não te evolui, que não agrega como coisa boa na sua vida, você vai vivendo. E aí, se você tiver um filho, você vai passar essa crença pro seu filho vai passar pro filho dele, por aí vai. Então, hoje, o que você escolhe para a sua vida, o tempo inteiro, cada novo dia, um novo acordar, é um novo começar de uma nova experiência. E se tem algo que você está vivendo na sua vida que não está te fazendo bem, procure saber se não faz parte dos seus antepassados e faça o Ho'oponopono. Ou faça uma oração, um momento de meditação, limpando essas memórias dos seus antepassados, limpando neles e em você também. Porque é inconsciente, eles não trazem isso pra gente sabendo. É inconsciente. Porque se eu sei que algo é negativo, eu vou querer passar isso pra frente ou levar pra alguém que eu amo? Não, mas é uma crença inconsciente que os meus bisavós vivenciaram, que passaram para os meus avós e que passaram para os meus pais, que meus pais passaram para mim, mas eles não tinham consciência. Foi tudo que eles aprenderam com o melhor que eles tinham, com o amor naquele tempo. Só que hoje eu aprendi, por exemplo, que mesmo no momento difícil, se eu não xingar, se eu não julgar, se eu não apontar, se eu não reclamar, eu agradecer, coisas melhores irão acontecer. Mas meu pai, por exemplo, se uma coisa dava errado, um exemplo simples, se ele prendeu um bezerro no curral, o bezerro saiu, escapuliu, ele xingava, que não sei o que nananana, e xingava alto, ou se a gente tava para cercar um bezerro e a gente deixava passar, oh, não sei o que,
Zé das unhas. Era assim que ele falava. E gritava outros nomes. Cerco Bezerro, sua prasta, e que não sei o quê. Mas era a forma que, com certeza, ele experienciou, às vezes, na vida dele, né? Com os pais dele ou com os avós, não sei. Que ele trouxe para a vida dele. E era um momento que para ele era tipo assim... Tchuf, era o ápice dele, era o máximo que ele conseguia. Ao invés de... Respirar fundo, vamos lá, minha filha, vamos buscar esse bezerro de novo, que nós conseguimos, vamos trazer ele aqui pra dentro. Ô, bezerro abençoado, volta aqui, sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, sou grato. Ele não sabia disso, não fazia isso. E a paciência era pouca, porque é muito serviço, é muita atividade, é muita tarefa, tem que fazer os trem rápido. Então, não aprendeu um pouco da paciência. Mas... quando eu, Camila, escolhi limpar e purificar meus encontros abençoados com meu pai, paciência abençoada minha e do meu pai, porque eu vi que eu também trouxe isso. Eu já fui uma pessoa totalmente impaciente. Essa pessoa é muito lenta perto de mim, ou vai fazer um trem e fica ali, ó, cozinhando aquilo, ou demorando, não tem aquela agilidade, praticidade. Eu pego para fazer, eu passo na frente e faço. E com isso, o que eu faço? Eu acumulava um monte de tarefa porque eu não sabia delegar pessoas para me ajudar. Porque se eu vejo que a pessoa não processava muito rápido, era muito lento, ou às vezes era aquela pessoa que você falava uma vez, falava duas, eu não entendi, você tinha que explicar de novo, eu desistia. Só que eu aprendi a levar o grau de compreensão. Porque às vezes aquela pessoa já teve uma vida que tinha paciência até demais. Deixa a vida me levar do jeito que quiser. E eu não tive isso, porque eu já tive uma vida mais corrida, de muitos trabalhos, muita tarefa. A minha infância foi muito assim. A gente sempre plantou e colheu aquilo pra gente comer, milho, feijão e várias outras coisas. Lidava com tudo isso, cuidava de casa, cuidava de porco, cuidava de galinha, ia pra roça plantar milho, feijão, acabava o milho, era a época que meu pai formava pasto, era plantar braquiara, e depois meu pai formava pasto de eucalipau, e aí a gente fazia as mudinhas de eucalipto, depois a gente levava pra plantar. Então assim, e aí chegava em casa, a gente nessa época ainda estudava, era à noite, quase na hora de dormir, que a gente tinha tempo de fazer as tarefas de casa, dever de casa. Então era uma vida que muito assim, ou você aprendia e a vida ia processando, a gente não tinha muito tempo. Pra você ter ideia, nossa infância a gente quase não tinha tempo de brincar. A gente brincava no caminho vindo da roça pelas estradas fora, às vezes correndo, brincando de pique-pega, sabe? Eram umas brincadeiras assim. Ou era no momento que a gente tava almoçando, no horário do almoço, que dava ali uma meia horinha pra gente comer, almoçar. Aí às vezes a gente ia no pé de fruta e era uma brincadeira de ver quem subia mais alto no pé da goiaba ou no pé de jabuticaba. Era brincadeira pra nós. Aí colhia o milho, quando tava guardando o milho em casa, terminava de guardar o milho, terminava a tarefa, às vezes já tava quase escurecendo, anoitecendo, a gente pegava uma corda lá e pulava a corda na grama. Ainda tinha energia, tinha pique pra isso, mas era muito maravilhoso. Por mais que tinha esse pouco tempo para brincar e muitas tarefas para fazer, a gente ainda arrumava um tempinho entre meio isso a outro e conseguia fazer um momento feliz entre eu e meus irmãos. Fazia uma peteca, guardava o milho, a palha do milho que a gente descascava, a gente escolhia as palhas mais bonitas para fazer aquela peteca mais linda, escolhia as penas mais bonitas da galinha para poder fazer uma peteca linda. E às vezes no ponto de ônibus, esperando o ônibus para levar a gente para a escola, a gente chegava 5, 10 minutos mais cedo e batia peteca para esquentar a mão, porque fazia muito frio. A gente ia pro ponto 5h40 da manhã, que o ônibus passava 6 horas e a gente tinha que sair de casa fazer um percurso. Então assim, em tudo dá-se um jeito. E essas raízes se enraizaram muito forte na minha vida. E eu sou muito grata por tudo que os meus pais me ensinaram, por todo o legado que eles me trouxeram aqui, pela força de vontade de quando você quer algo, você não desistir, de ser resiliente. Por mais que tá difícil você acreditar que lá na frente vai ter um momento que vai ficar fácil. Porque esses momentos, por exemplo, era desafiador, sabe? A gente já saía da escola, parava no ponto de ônibus, que era o ponto da roça, minha mãe levava a roupa pra gente se trocar, a gente já vestia a roupa da roça e já ia plantar. E voltava para casa, era 4, 5 horas da tarde, até que chegava em casa já estava na boquinha da noite, começando a escurecer. E nesse meio tempo, a gente tinha tempo de tomar um banho, ajudar a mãe a fazer a janta,
arrumar as coisas de casa, porque no outro dia eu já ia voltar para a escola, da escola já ia para a roça, e fazer os nossos afazeres, dever de casa, era nesse meio tempo. Então, assim, mas diante disso tudo, eu só aprendi uma coisa: amar, respeitar cada um com o que ele tem para dar, que era o melhor que meu pai tinha e podia naquela época para dar, a minha mãe também. Hoje eu tenho mais tempo de qualidade com ele para conversar mais sobre isso. A gente volta lá no passado, quando a gente se encontra, conta essas histórias, a gente bate papo, eu aprendo muita experiência. E eu não tinha tido ainda essa conversa dos meus antepassados, chegar nos meus bisavós com o meu pai. Falava às vezes sobre os avós, sobre o momento presente ali que a gente estava vivendo. Então, quanto mais a gente acha que... Olha só, o tempo que já se passaram. Hoje eu tenho 33 anos e nesses 33 anos, agora que eu tenho tido essa experiência, olha que gostoso isso. Então eu falo assim, nunca é tarde, nunca é cedo, tudo tem o tempo certo, a hora certa, para saber, para experienciar. Busque isso na sua família, com seus pais, ou quem, né, tem mais experiências com seus antepassados. Busque quais são as memórias que você precisa limpar e purificar na sua vida. Hoje eu agradeço pelo tempo que eu tenho de qualidade com meu pai, que hoje eu chego lá, eu sento na varanda ou na grama com ele, deito lá com ele, e a gente vai nesses assuntos que a gente faz uma viagem, sabe? E é tão gostoso, eu aprendo tanto, ele também ama me ouvir, eu vejo que eu sempre deixo uma sementinha plantada, que aí nisso ele falou uma crença que eu falei assim, não pai, tem que limpar isso a partir de hoje, fala dessa forma. Ele falou assim, mas é minha filha, é mesmo, não, é isso que eu quis dizer, só que a palavra eu falei diferente, né, errado, acho que eu não fiz você entender direito, e aí a gente tá até gargalhada junto. Mas é sobre isso, sabe? Então tire um tempo para tomar um café com alguém que você ama, que vai te trazer aí dados, memórias que você talvez não sabia e precisava limpar de seus antepassados, para que você viva uma vida ainda mais feliz do que você já vive e seja uma boa árvore para dar uma boa sombra. Escolha também as boas árvores e bem enraizadas, com bons frutos, para que você se experiencie e para que você também tenha como uma inspiração a ser seguido. Eu amo a minha árvore. Eu amo ser uma árvore também para dar uma boa sombra. E é sobre isso. O café até esfriou, mas tá bom. Beijo no seu coração. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Se fez sentido para você, curte e deixa aqui o seu comentário, o que você achou.